Olá, boa noite a todos, a todas. Boa noite a todos. Agora deu certo, vamos compartilhando. Doutor Edio já está por aqui. Hoje vamos ter a nossa live nos nossos 21 dias de lives pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Vamos receber uma pessoa muito importante para nós na luta, no combate à intolerância religiosa, uma referência no combate à intolerância religiosa. Então compartilhem, mandem para os seus amigos, seus irmãos de axé, aos babalorixás e alorixás, aos tatas, mameto, tateto, doné, aos pais, mães de santo, padrinhos, madrinhas, todos precisam ouvir essa conversa com uma pessoa que é referência, não é? Referência no combate à intolerância religiosa, na justiça, e também, não é, que tem muito a nos contar sobre essa luta contínua. Então vamos receber o Dr. Edio. Vou pôr uma música para receber o Dr. Edio. Meu pai querido, sua bênção. Xangô abençoe a sua bênção, pai. Xangô nos abençoe sempre, meu pai querido. Axé. Deixa eu apresentar o nosso palestrante, né? Porque o Dr. Edio é palestrante. Então, Dr. Edio, porque as pessoas não sabem, não é? Sabem de uma história, não é, Dr. Edio, mais recente. Mas a história do senhor na luta pela liberdade religiosa é muito antiga, não é nova, desde a graduação, não é? Então, o Dr. Edio é doutor em Direito pela Universidade Católica de São Paulo. Vejam o título da dissertação de mestrado: A liberdade de crença como limite à regulamentação do ensino religioso. Não, doutorado, isso em 2000, 2003. Mestrado em 1998, pela Pontifícia Universidade Católica, limites constitucionais da criminalização da discriminação, isso em 2000. E o Dr. Edio, ele tem, não é? Quer dizer, ele tem várias obras escritas, obras que são referências publicadas sobre o ECA, sobre a liberdade de crença, sobre a intolerância religiosa, só para citar. Ele tem pelo CERT, em 2016, discriminação racial é sinônimo de maus tratos. A importância do ECA para a proteção de crianças negras, só para dar um exemplo. Em 2002, ele tem direito de igualdade racial, aspectos constitucionais. Então, tem uma produção significativa e referência que nós precisamos acessar. Seja muito bem-vindo, Pai Edio, né? Meu pai, que é o GAN, na tradição, portanto, é meu pai. O GAN Edio, Dr. Edio. Dr. Edio, todo mundo sabe, não é, que foi secretário de Justiça aqui no estado de São Paulo. Enfim, então tem uma história, né? Quer dizer, tem uma atuação, e ele viveu de perto, né? Quer dizer, é isso que nós queremos saber, porque o Dr. Edio tem atuado nas principais causas relacionadas à intolerância religiosa. Receba, meu pai, meu moforibalé, a sua bênção, uma satisfação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Meninos, meninas, papais, mamães,
todos compartilhem, porque a conversa de hoje vai ser explosiva. Obrigado, meu pai querido. Eu preciso começar lhe agradecendo pela sua existência e por tudo aquilo que o senhor representa de grandeza, de ética, de integridade, de dignidade, de engrandecimento, de empoderamento e de luta em defesa dos nossos ancestros, em defesa da nossa religião. Não é à toa que eu já pus a cabeça no chão para o senhor, no seu chão, no chão de Xangô, e farei isso tantas vezes quantas eu tiver a oportunidade, pelo respeito imenso, admiração, carinho e o reconhecimento de tudo aquilo que o senhor significa de belo, de íntegro e de futuro para a nossa religião. Muito obrigado pelo convite. Parabéns por esse desafio. Eu lhe conheço um pouco para saber que o senhor tem esses rompantes. Vamos fazer 21 dias de lives. 21 dias de live, não é mole. Ficar 21 dias, todas as 22 horas, né? E tenho acompanhado, acompanhei algumas e sempre representando uma contribuição inestimável. Ontem o senhor utilizou uma expressão que eu não vou saber reproduzir aqui, mas o senhor dizia que, mais do que live, isto representa um documento histórico, né? Um retrato desse esforço que essa geração de líderes, de intelectuais, pensadores e sacerdotes como o senhor tem feito para honrar a história de resistência dos nossos ancestros, dos orixás e da nossa religião nesse país. Muito obrigado pelo senhor existir. Eu que agradeço, não, eu que agradeço. Eu saúdo a ancestralidade do senhor, que também é minha, não é? E o senhor muito tem nos honrado, não é? Tem nos honrado sobremaneira, porque nós sabemos que ativismo no Brasil é alguma coisa que nós fazemos por conta própria, não é alguma coisa remunerada, não é alguma coisa, é por nós, não é? Somos nós por nós. Eu gostaria de começar a nossa conversa, doutor Edio. Algumas pessoas, né, quando eu anunciei que conversaria com o senhor, elas mandaram, não é, algumas inquietações. E eu preciso atendê-los, porque eles são seguidores, não é? Bom, então eu gostaria de começar, que o senhor nos falasse um pouco, porque nós tivemos, não é, quer dizer, o senhor esteve à frente de 2 grandes casos de intolerância religiosa no Brasil, que eu considero, aí o senhor faz os reparos que forem necessários, que foi a criminalização do abate religioso e o processo e o direito de resposta. Não é? Quer dizer, houve outros também de relevância, mas assim, com visibilidade, né? Com aquele... Porque um foi parar no Supremo, né? Quer dizer, então... Não, os 2, né, foram parar no Supremo, né? Porque foram recorrendo. E aí eu gostaria de começar conversando com o senhor sobre o caso da Record. Gostaria que o senhor nos contasse um pouco, porque até hoje as pessoas elas têm um equívoco por não compreender, não é, como é que a justiça funciona, que nós cedemos. Não é por falta de compreensão, porque é verdade, nós não temos essa compreensão, não é? E eu me lembro que eu estive mais perto, então o caso se arrastou muito por mais de 13 anos. Então, eu gostaria que... Porque teve
esse equívoco de que nós cedemos, não é? Mas eu sei que há questões jurídicas envolvidas, forças poderosas. Então, as pessoas pediram que nós... ninguém melhor, né, do que o senhor para poder falar sobre isso. Olha, meu pai Sidney, essa ação da Record, nós distribuímos essa ação em parceria com o Ministério Público Federal em 2004. E o julgamento se deu em 2018, na segunda instância. O senhor estava lá no Tribunal Regional Federal junto conosco, quando nós fizemos aquele julgamento histórico. O povo de Terreiro tomou o Tribunal Regional Federal. E eu me lembro que, inclusive, a presidenta da corte saiu da sua poltrona de decana, de mais velha do Tribunal Regional Federal, do mais importante Tribunal Regional Federal do país, que é o Tribunal Regional Federal de São Paulo, e foi até o auditório onde estava o nosso povo, cumprimentar o nosso povo. E aí eu faço um corte com o julgamento do recurso sobre o abate religioso, que também começou em 2004 no Rio Grande do Sul e levou no Supremo Tribunal Federal 14 anos para ser julgado. Então, se nós considerarmos que o direito de resposta levou 14 anos para chegar no Tribunal Regional Federal e poderia levar mais 14 anos nos tribunais de Brasília, nós estamos falando de uma ação que seria resolvida 30 anos depois de ter sido proposta. Porque se o recurso do abate levou 14 anos em Brasília e a ação do direito de resposta levou 14 anos aqui em São Paulo, significaria que nós poderíamos ficar mais 14 anos em Brasília com o Bolsonaro nomeando ministros terrivelmente evangélicos. Então, nós realmente tomamos uma decisão a partir dessa avaliação, a partir da avaliação de que ninguém sabe como é que a composição do Supremo será daqui a 14 anos, e entendemos que, sim, deveríamos garantir o direito de resposta por meio de um acordo que foi tornado público. Nós consultamos as lideranças religiosas, inclusive o senhor foi um dos que eu ouvi, entre outros. Não era possível fazer uma assembleia e nós decidimos que o bom, às vezes, é inimigo do ótimo, ou o bom, às vezes, é inimigo do péssimo. Porque se esse mentecapto for reeleito em 2022, nós podemos ter um Supremo daqui a 5, 6 anos aí, terrivelmente evangélico. Ou seja, você leva 14 anos para ganhar na primeira instância, para ganhar na segunda instância e depois perder em Brasília. Então, foi a perspectiva de derrota em Brasília foi que nos levou, e desse tempo absurdo de tramitação de um processo em Brasília, que nos levou, então, a fazer um acordo que garantiu, não é um acordo qualquer, que nós abdicamos do direito de resposta, não. Um acordo que garantiu, pela primeira vez na história contemporânea, que as religiões afro-brasileiras, pela voz de lideranças como o senhor, com as suas credenciais religiosas e intelectuais, ingressassem na TV aberta. Nunca na história do Brasil nossa religião foi para a TV aberta durante 12 vezes, em 12 programas de 20 minutos cada, falar ela própria, por meio dos seus porta-vozes, a verdade sobre a nossa religião. Então, eu considero uma vitória extraordinária, porque nesses 14 anos em que essa ação tramitou,
na primeira e na segunda instâncias, lamentavelmente foram raríssimas as pessoas que se interessaram em saber como o processo estava andando, né? Então, é muito fácil você, eventualmente, tecer uma crítica sem saber que um grupo pequeno de pessoas ficou durante quase 15 anos batalhando para que a gente tivesse aquela vitória extraordinária no TRF de São Paulo. Eu considero uma vitória e tenho certeza que quem acompanhou a trajetória desta ação, deste processo, concorda que foi uma vitória extraordinária. Não, certamente foi uma vitória. Nós nunca estivemos na TV, não é? Quer dizer, nunca estivemos na TV, salvo programas de auditório, programas sensacionalistas, não é? O senhor sabe? Falando sobre nós, não é? De maneira organizada, com autoridades, não é? Quer dizer, com uma equipe de profissionais, e certamente foi uma vitória. Eu estive, né, quando eu fui começar esse conjunto de lives, eu fui estudar a história da Mãe Gilda, não é? Quer dizer, o processo da Mãe Gilda começa com uma punição de R$ 1 por exemplar, dá mais de 1.370.000 de indenização. E não adianta, a justiça é desse jeito. E aí, no final, tiveram que aceitar cerca de 100 mil reais, era 1 milhão. Não é? Quer dizer, então, é o jeito que a justiça funciona e não tem a ver conosco. Não é? Quer dizer, isso é uma questão da justiça. Agora, doutor Edio, o senhor está há bastante tempo já, não é? Quer dizer, bastante tempo escrevendo sobre a liberdade de crença, sobre intolerância religiosa. O senhor já está há bastante tempo, não é? Quer dizer, e o que tem agravado a intolerância religiosa? Quer dizer, a percepção do senhor, primeiro, houve um agravamento da intolerância religiosa ou é mais a percepção? E o que, se houve um agravamento, o que tem contribuído, né, para a judicialização da intolerância? Como é que é esse panorama histórico? O agravamento, meu pai Sidney, ele se dá, e a maior ilustração se expressa no progressivo aparelhamento da máquina pública por facções religiosas. Ou seja, eles não têm noção de limite, na verdade. Você tem um discurso do ódio que é veiculado diariamente por meios de comunicação social. Eu, inclusive, entendo que é discutível se os meios de comunicação social, que constituem um serviço público e, portanto, são financiados com dinheiro de todos os brasileiros, ateus, agnósticos, judeus, muçulmanos, adventistas do sétimo dia, protestantes, evangélicos tradicionais, neopentecostais, etc. Eu, inclusive, tenho dúvida se meio de comunicação social no Brasil pode ser utilizado para veicular o ódio religioso, como nós vemos diariamente, cotidianamente. Seja pelo rádio, seja pela televisão aberta, na televisão a cabo também. Quer dizer, não contente com isso, eles estão cada vez mais aparelhando o espaço público. Hoje, pode parecer uma contradição, mas eu diria que uma das grandes lutas pela democracia hoje no Brasil passa por você estatizar o Estado. Estatizar o Estado, porque o Estado está cada vez mais privatizado por facções religiosas. E vou lhe dar em primeira mão, e talvez não seja coincidência. Ontem me chegou um caso que amanhã nós vamos colocar na imprensa. Amanhã,
segunda-feira, dia 1º de fevereiro, nós vamos colocar na imprensa. Em Manaus, uma mãe juremeira perdeu a guarda de 2 filhos, um de 9 e outro de 13 anos, por ser juremeira. A gente nem esfriou o caso de Araçatuba e nós já estamos com um caso em Manaus, na Paraíba. O que tem de comum o caso de Araçatuba, que o senhor lembra bem, da mãe que perdeu a guarda da filha, com o caso da Paraíba? A intervenção dos conselhos tutelares. E nossa amiga comum, a Luciana da OEA, tem chamado a atenção para isso há anos. Conselho tutelar virou uma espécie de boquinha para neopentecostal no país inteiro. O senhor imagina que nós temos quase 5.600 municípios. São 5.600 conselhos, ou mais, porque nas grandes cidades você tem mais de um conselho. São 6.000 conselhos tutelares que o sujeito ganha 3.000, 4.000, 5.000. No interior de São Paulo tem cidade que paga R$6.000 para conselheiro tutelar tratar uma instância tão importante na defesa da infância no Brasil, como se fosse um puxadinho da sua religião. Então, tanto em Araçatuba, quanto em Araçatuba, não, acabei de citar o nome da cidade já. Paraíba? Não. Tanto no interior de São Paulo quanto na Paraíba, quando o senhor vai ler os autos, quem está por trás? O Conselho Tutelar. Eu não vou generalizar aqui, porque nós somos contrários, nós somos vitimizados pela generalização. Mas uma boa parte desse pessoal é uma gente desqualificada. É uma gente que não tem condição de exercer profissão nenhuma em lugar nenhum e é colocada no conselho tutelar pelo vereador neopentecostal e faz daquilo uma boquinha para ganhar um dinheirinho por mês, para ir lá dizer que porque a mulher é juremeira. As crianças disseram que elas ficavam no quarto enquanto estava tendo o culto na sala, ficavam no quarto vendo televisão. Os 2 meninos, a menina e o menino, dizem que gostam da mãe, que gostam do babalorixá, que queriam permanecer com a mãe. E o judiciário foi lá e suspendeu o poder familiar da mãe e separou a mãe dos seus filhos, porque ela é juremeira. Então, isso para não falar da escola pública. Na escola pública, crianças de 8, 9, 10, 11 anos, ateias ou afro-religiosas, são humilhadas, constrangidas, ofendidas, violentadas, traumatizadas por adultos que entendem que escola pública é puxadinho de confissão religiosa neopentecostal. Agora já estão querendo fazer aí, a sinistra de direitos humanos quer fazer um mapeamento da macumba. Bom, primeiro que esse negócio de mapeamento, já vou dizer para o senhor que eu já tenho lá há muito tempo, eu já tenho uma certa... Porque esse negócio de mapeamento somos nós que temos que fazer. Né? Agora eles querem mapear para quê? Querem mapear para ampliar a repressão, a perseguição e tal. Não é papel do Estado mapear macumba. Isso somos nós que temos que fazer se a gente entender que é o caso. As necessidades básicas eles não atendem. Para que a gente pudesse ter acesso à lei Aldir Blanc, aí, que foram alguns municípios só, foi uma guerra. Todas as religiões fazem parceria com o poder público, menos a macumba. Todas as religiões se beneficiam nos estados que dão desconto em tarifa de energia, água e gás para todas as religiões. São 11 estados
brasileiros que asseguram um desconto de 30%. O senhor imagina o impacto econômico que isso tem? E o senhor é babalorixá, não é de hoje, sabe o peso que tem na despesa de um templo, água e luz. Nos estados que oferecem, são 11 estados, entre os 26 e o Distrito Federal. Nos estados que oferecem esse benefício econômico, todo mundo se beneficia, menos a macumba. Então, eu penso que é isso que a gente tem que discutir, não é? Está gravando? Está gravando. E vou lhe dizer, quando eu leio um processo como o que eu estou lendo aqui, que me chegou ontem, lamentavelmente, o que eu tenho a dizer ao senhor é que está gravando e a tendência é piorar. Eu temo muito que a gente possa ter, no curto prazo, no Brasil, conflitos de rua em razão da intolerância religiosa, do ódio religioso, da repetição, da reprodução diária do ódio religioso. Porque se tem um sentimento importante para qualquer indivíduo, é o sentimento religioso. E ninguém tem o direito de violar, de depreciar, de diminuir, de ofender, de ultrajar o sentimento religioso do outro. Mas, hoje, um dos principais militantes da causa do ódio religioso ocupa o Palácio do Planalto, não é? E, portanto, em sendo reeleito, primeiro que agora já disse que agora em julho vai indicar um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo, para quem acha que nós não tínhamos razão quando tomamos a decisão que tomamos aqui em relação à Record. Segundo, que ele visivelmente governa para um determinado segmento religioso, que ele avalia que é o segmento religioso que o elegeu e que vai reeleger. Então, quando você tem o presidente da República sendo o principal ativista da intolerância, com certeza o cenário é um cenário desalentador e as perspectivas para o nosso povo não são boas. Por isso que essa nossa conversa é fundamental. E eu tenho dito, nós precisamos utilizar a rede virtual, precisamos fazer mesmo este trabalho, que a fala do senhor é uma fala alerta, não é? Quer dizer, é um acordem, não é? Quer dizer, o senhor está dizendo, acordem, que não está tudo bem, não está tudo bem. Nós sabemos, não é? Que não está tudo bem, não está tudo bem, não é? Quer dizer, nós estamos com sérios problemas. Eu gosto muito de uma fala do senhor, quando nós estivemos lá no Ministério Público em São Paulo, numa mesa, e o senhor já nos alertava, junto também com os alertas anteriores da nossa querida mãe Luciana de Oyá, a terceirização, não é, religiosa do Estado, não é? Quer dizer, o Estado terceirizando para as igrejas, como se as igrejas empresas fossem, e a igreja assume o papel do Estado, né? Que é essa ideia do Conselho Tutelar. Quer dizer, o Conselho Tutelar, a mãe Luciana, eu me lembro, a gente participava de um outro coletivo, e eles, aqui no ABC, ela estava mais próxima do Conselho Tutelar por conta da sua atuação como assistente social, e nas reuniões eles diziam que quando a menina jovem engravidava, era atuação da Pombagira no Conselho Tutelar, que era atuação que meninas engravidavam, enfim, jovens, e aí eles usavam esse discurso de satanização da Umbanda, do Candomblé. Primeiro, por isso, que não tem Umbanda, não tem Candomblé, não tem Quimbanda, não tem. Somos nós, todos nós, macumbeiros, não tem separação. Nós precisamos entender isso, né? O senhor sempre traz essa fala, e eu gostaria que o senhor reforçasse esse alerta. Porque o senhor esteve lá, eles fazem diferença? Umbanda, Candomblé, Queto, Jeje?
pai. Não fazem. Nós que fazemos essa diferença. E o senhor já me ouviu, o senhor e outros que nos acompanham aqui, e outras, já me ouviram falar sobre isso várias vezes. O Conselho Mundial de Igrejas reúne todas as confissões religiosas que não são vinculadas ao Vaticano. Então, quem não é do Vaticano pertence ao Conselho Mundial de Igrejas, que fica em Genebra. O Conselho Mundial de Igrejas, ele tem 350 confissões religiosas que são a ele filiadas. Essas 350 confissões religiosas se desdobram no planeta em milhões de outras confissões. Agora, o que significa o Conselho Mundial de Igrejas ter 350 diferentes confissões religiosas, que reúne todos os protestantes evangélicos do mundo inteiro? Significa 350 diferentes interpretações de um mesmo código escrito, que é a Bíblia. Você tem cristão que guarda o sábado, o outro guarda o domingo. Você tem cristão que batiza a criança e outros são anabatistas, só batizam adultos. Você tem cristão que tem preceito alimentar e outros que não têm. Você tem cristão que tem preceito de indumentária, de vestuário e outros que não têm. Você tem cristão que usa bebida alcoólica, e isso aparece no processo da Paraíba. Eles fazem uso de bebida alcoólica, que é o que eu vou escrever no processo. Então, o judiciário vai tomar a guarda dos pais que levam o filho para a missa, que o padre faz uso de bebida alcoólica lá, associando o consumo de bebida alcoólica com algo sagrado. Mas nós estamos falando aqui que a Bíblia comporta centenas de interpretações, um código escrito. Imagina uma religião como a nossa que não tem um código escrito. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que valorizar mais aquilo que nos identifica, aquilo que nos une, aquilo que nos agrega, aquilo que nós temos em comum, e não ficar valorizando se acende vela com isqueiro, com fósforo, se a vela para algum é azul royal, azul marinho, azul, quer dizer, enfim, enquanto eles estão tomando conta do espaço público, bancadas evangélicas no país inteiro, prefeitos, governadores, senadores, deputados federais, nós ficamos discutindo se a gente acende vela com fósforo ou com isqueiro. Quer dizer, então, ou seja, isso que o senhor chama de alerta é isso, ou seja, nós precisamos urgentemente. Olha, o primeiro caso que eu atuei envolvendo criança na nossa religião, eu penso que foi 2003 ou 2002. 2003, 2002. Um rapaz do Shogyang, que inclusive depois deu obrigação com a mãe Carmen, da Oxum, no município de Registro, estava fazendo a festa de saída de uma menina de 9 anos, acompanhada da mãe, o tempo todo no roncó. Desculpa. A polícia invadiu a festa, prendeu 40 pessoas, deteve 40 pessoas e prendeu em flagrante 5, o Babalorixá, a mãe que estava acompanhando a filha. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente é explícito com relação a isso, e nós vamos usar esse argumento nesse processo que acaba de entrar, lamentável, na Paraíba. O ECA atribui à família o direito da transmissão da crença. Não é o Estado que determina a crença para a criança. Não é o Estado que tem essa prerrogativa de definir qual deve ser a crença da criança. Quem tem essa prerrogativa é a família. A mãe da menina estava acompanhando a menina no qual foi presa em flagrante. E aí a gente teve que intervir, sair daqui para registro e tal, não sei o quê.
foram absolvidos em primeira instância, depois acabaram condenados em segunda instância, mas a cumprir uma pena que a gente chama de prestação de serviços. Então, afinal de contas, enfim, houve uma punição, mas que poderia ser muito grave. Isso foi em 2002, tem quase 20 anos. E agora, ontem, me chega um caso. Lá em 2002, em registro, quem era que estava atuando? O Conselho Tutelar. Então, se o nosso povo, ao invés de... Aliás, e o senhor e essa iniciativa, hoje eu tive um dia extremamente exaustivo, dei uma aula de quase 3 horas, quase 4 horas pela internet, mas não poderia deixar de estar aqui com o senhor, porque a pergunta que eu lhe devolvo é: quantos sacerdotes como o senhor investem a energia que o senhor está investindo esses 21 dias para tentar chamar a atenção do nosso povo? As pessoas ficam olhando para o seu próprio umbigo. As pessoas têm tempo para comprar as melhores roupas e rechilhês e aquela coisa carnavalesca, aquela coisa não sei o quê. O xirê é mais importante do que o orô, então não sei o quê, e fotografia de não sei quem pela internet. E são raros, para não dizer que eu vi só o senhor agora, em homenagem ao 21 de novembro, gastar as suas noites e as horas de preparo, 21 dias para discutir intolerância religiosa. Nosso povo não está preocupado com a intolerância, achando que está livre. Ninguém está livre da intolerância religiosa. Ela pode bater na porta de qualquer um, a qualquer hora, a qualquer dia. Então, nós temos que estar juntos. Nós tivemos, pai. Agora, eu me lembro, nós tivemos muito recentemente, o senhor atuou também, uma mãe de santo presa, que o marido, eu me lembro, o marido evangélico denunciou, a mãe de santo foi presa. Eu chorava, juro para o senhor. Eu chorava de desespero, porque eu vi a mãe de santo. Não foi? Não teve um caso que acusou de maus tratos? Foi. Não dá para gente... Não é possível que gente de umbanda, de candomblé, de quimbanda, de batuque, né, veja o seu irmão ser preso e não pense, gente, amanhã sou eu. É isso mesmo. É isso mesmo. Amanhã sou eu. Eu não sei onde é que essas pessoas... E eu, pai, o senhor tem acompanhado, eu aproveitei mesmo esse momento horroroso que estamos passando de quarentena para trabalhar politicamente, porque isso é política. É isso. Para trabalhar politicamente, porque aí eu me lembrava do caso de Araçatuba, o caso do abate religioso, o caso da Record, o caso dessa mãe de santo. Teve um outro pai de santo aqui em São Bernardo que foi preso também por conta dos animais que ele armazenava. Assim, só para citar aqueles que os mais próximos, né? Porque o senhor sabe que no Brasil todos parece, porque às vezes fica parecendo que não é um caso esporádico, é um caso isolado. Não é, o senhor sabe disso. São inúmeros casos por todo o Brasil, né? Felizmente agora as pessoas começaram, agora não, há um tempo, né? E com a ajuda do Idafro, do Dr. Basílio, pai Tadeu, o senhor e tantas outras pessoas envolvidas, nós começamos a ter notícia, né? Poder acompanhar, não é? Esses casos. E a grande questão, não é? É quem autoriza, pai? Quem é que autoriza? Não é quem autoriza, quem legitima, não é? O senhor esteve lá no Supremo, né? O senhor foi o senhor fez a arguição, não é, no processo do abate religioso, da criminalização, um processo também de 14 anos que começa lá lá no Rio Grande do Sul, que já era para estar resolvido lá, não é, pai? Já era para estar resolvido. E o erário, não é? O erário desperdiçado, porque eu sempre penso isso, nossa, mas era para chegar no Supremo essas questões, o Brasil tem tantos problemas, pai, tantos problemas. Isso é mesmo
parece, sabe, alguma coisa para destruir o Brasil. Eu sinto isso. Falo, não, essas pessoas elas querem destruir, elas querem ocupar o Supremo Tribunal, né? Só pode ser isso, porque não faz nenhum sentido, porque já está na Constituição, não é? Mas eu tenho uma questão prática para o senhor. Sobre as placas nas cidades, pai. Jesus é o Senhor de Mauá, Jesus é o protetor de Piracicaba. Esse tipo de propaganda religiosa, como é que a lei vê isso, pai? Absolutamente ilegal. Inclusive, uma grande admiradora sua e uma amiga querida, uma promotora de justiça da Bahia, a doutora Lívia Santana, que é uma mulher da OEA, é uma mulher da religião, é uma mulher que tem feito um trabalho extraordinário e sei que tem pelo senhor enorme admiração, conseguiu, numa ação, derrubar uma lei de um município da Bahia, por meio do qual a Câmara aprovou e o prefeito diz o seguinte: essa cidade pertence a Deus e devem ser expurgados todos os maus espíritos. Nós não precisamos de muito esforço para saber a quem ele estava se referindo. Você não pode, o gestor público, meu pai. Quando eu lecionava, eu dizia para os meus alunos o seguinte: o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, por aquilo que a lei não proíbe, eu faço. O gestor público só pode fazer exatamente aquilo que a lei determina. E a lei determina que o que prevalece não é a fé, a convicção, a inclinação, a preferência pessoal do gestor. O que predomina é a lei. E a lei diz que o Estado é laico. Então, ele pega o dinheiro da confissão religiosa dele e vai afixar cartaz e placa onde ele quiser. Agora, com dinheiro público já não dá. Com o erário, não dá, porque o erário tem dinheiro de todo mundo. E nós não podemos fazer do Estado uma espécie de sinfonia do branco lúcido, em que todo mundo vai lá e pega o seu pedacinho ali e cada um faz daquilo que bem entende. Quer dizer, isso é absolutamente inadmissível. E o Supremo Tribunal Federal já disse isso várias vezes. Aqui em São Paulo, nós temos condenação, inclusive no Tribunal de Justiça, de prefeito financiar festa de confissão religiosa e ser condenado por improbidade administrativa. Não pode. A vontade do gestor é alguma coisa que ele exerce na gestão da economia doméstica dele. Na casa dele, ele faz o que ele bem entende, o dinheiro é dele, ganhou, não importa da forma como ele ganhou o dinheiro. Agora, a gestão pública, e o senhor, que é um homem da semiótica, sabe disso? Coisa pública, república, significa coisa pública. Significa coisa de todos. Coisa de todos. Então, eu não posso transformar a coisa de todos em coisa de alguns, não é? Se tiver que fazer a propaganda religiosa, vai ter que fazer a propaganda das 2.000 denominações religiosas que nós temos no Brasil, inclusive da macumba. Mas não é isso que a lei diz. A lei diz que o Estado não pode financiar a atividade religiosa, não pode. O princípio é o princípio da separação. A norma jurídica é alguma coisa que leva em consideração o Estado, a administração, leva em consideração o cidadão, independente. Aliás, a Constituição Federal, não é à toa que eu uso a expressão liberdade de crença e não liberdade religiosa, porque liberdade religiosa significa a liberdade de optar por qualquer religião. Mas não é isso que está na Constituição Federal. O mesmo artigo da Constituição que protege a liberdade de crença
ele protege com a mesma intensidade a descrença. Então, para o Estado, não significa se o senhor não interessa, se o senhor é fiel ou não, é crente, é descrente, é agnóstico, é macumbeiro, é budista e tal. Para o Estado, o que interessa é a sua condição de cidadão. Então, o Estado não pode estar a serviço da religião A, B, C ou D. Eu sempre fui contra o ensino religioso, inclusive da macumba. Sou contra o ensino religioso da macumba em escola pública. Nós temos um país em que as nossas crianças saem da escola sem saber fazer as 4 operações matemáticas básicas, saem da escola sem conseguir ler um texto simples, e o sujeito quer investir dinheiro público para fazer proselitismo religioso em escola pública. Quem quer ter o seu filho ou a sua filha instruído numa escola confessional, vai para a escola privada confessional, vai pagar 4, 5, 6 mil, 10 mil reais de mensalidade, e aí lá o seu filho vai ter o ensino confessional. A escola pública não é para isso. A escola pública, conforme a Constituição Federal determina, a escola pública é para garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a preparação para o trabalho. Esse é o papel da educação escolar pública. Quem quiser que o seu filho tenha uma educação confessional, vai para a escola confessional. A gente tem no Brasil escola católica, adventista, presbiteriana, batista e tal. Matricula o seu filho lá, paga a mensalidade e tal. Na escola pública, você já não pode querer que o dinheiro de todos sirva para beneficiar apenas alguns. Porque a noção, não é, pai? Me corrija se eu estiver errado, a noção de confessional é privada. Não é? Quer dizer, a noção de confessional é uma noção privada, né? Quer dizer, a instituição privada confessa, não é? Não é uma noção pública. Aí você está misturando, é isso, pai? O senhor foi de uma precisão que lhe caracteriza. É incompatível. Quem faz essa distinção é a própria Constituição Federal. A Constituição distingue escola pública e escola privada, que são de 4 espécies. Dentre essas, a escola confessional. Então, aí está a incompatibilidade. Se é pública, não pode ser confessional. Se é confessional, é porque não é pública. Então, nós não podemos confundir, nós não podemos tratar como se fosse a mesma coisa aquilo que a lei diz que é diferente. Escola pública não pode ser confessional. E escola só pode ser confessional se ela não for pública. Não é à toa que todas as escolas confessionais que nós temos são privadas. Não é? Tem várias confissões religiosas que apostam. Eu estudei numa universidade confessional, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que investe desde a educação infantil até a pós-graduação, não é? Então, e o senhor foi preciso. A escola confessional, ela é necessariamente uma escola privada, não pode se confundir com a escola pública. Nossa, que aula, que aula. Vai ficar aqui gravado no meu IGTV. Depois, os meninos que me apoiam vão também fazer o download, vai lá para o meu canal. E já estamos, assim, conversa deliciosa, saborosa, importante passar rápido. Nós temos 6 minutos, mas eu penso que a gente fez um pessoal acordar. Acho que a gente deu aquele... Não é? O senhor, com essa experiência toda, não é? Com essas vivências, não é? Então, acredito que a gente conseguiu trazer temas importantíssimos. E, pai,
para onde iremos, né? Quais são as perspectivas tanto da intolerância quanto da luta contra a intolerância? Quais são os desafios, não é? Desafios para nós de terreiro, porque os desafios são nossos, da luta, e quais são as perspectivas, por mais dolorosas que sejam, o senhor tem legitimidade para nos dizer, né? Nós sabemos disso, e é importante esse alerta. Quais são? O senhor já falou, de certa forma, e eu sempre digo o seguinte, o cara ser macumbeiro no Brasil, por si só, é um ato político de resistência, para não dizer que é um ato político revolucionário, você ser macumbeiro no Brasil. Você vestir branco na sexta-feira e sair na rua é a opção por não ficar na zona de conforto e enfrentar a intolerância, enfrentar a intransigência, enfrentar o sectarismo, enfrentar o radicalismo e tal. Precisamos, nós próprios falamos tanto em intolerância, precisamos não praticar intolerância entre nós. Nós somos uma religião inclusiva, temos que trazer todo mundo. Precisamos nos aliar aos segmentos que são evangélicos e não são intolerantes. Há evangélicos que não são intolerantes. Nós temos que distinguir evangélico de neopentecostal. No Rio de Janeiro, teve uma pastora luterana, num daqueles terreiros que foi depredado, coletou 11 mil reais entre os luteranos e foi entregar a Ielorixá para reconstruir o terreiro. Nós precisamos fazer uma aliança com os ateus, com segmentos, inclusive evangélicos, que não são intolerantes, não são racistas, para a gente construir uma aliança. E nós, para finalizar, precisamos de maior solidariedade entre nós. Nós somos uma das maiores religiões do Brasil. O dia que a gente transformar essa potência que nós somos em força, nós vamos fazer o presidente da República. Nós temos gente para eleger o presidente da República. Nós temos gente para encher essas câmaras de vereadores, deputados, juízes, promotores, delegados. Nós temos que estar em todos os espaços. Na academia, hoje nós temos, ontem eu vi a live do senhor com a EQED, professora doutora Ellen Souza, minha namorada, e estava vendo vocês falando da importância da ocupação da academia, da produção da disputa de narrativa, a produção de conhecimento. Nós precisamos falar sobre nós e não acabar com essa ilusão de que vai chegar alguém, um político A, B ou C, ou um salvador da pátria para resolver o problema da religião. Ou nós reconhecemos que nós estamos por conta própria, que nós é que temos que fazer, assumir essa tarefa de fazer live 21 dias e tal, e mobilizar o nosso povo e tal. É isso que pode garantir que a médio prazo a gente consiga superar a intolerância religiosa, meu pai. É Xangô, Cabecile, é Xangô com palavras importantes. Palavras importantes, meu pai, não é? Quer dizer, eu tenho trabalhado muito contra uma lógica do apequenamento. O senhor esteve lá em casa, o senhor sabe. Eu tenho um discurso político durante o candomblé. E os meus filhos têm de lutar, eu não quero saber, eles têm de estudar, eles têm que ocupar os espaços, eles têm de lutar, eles têm de poder ir ao mercado, fazer trocas. Sabe, é isso, o senhor falou tudo. Quer dizer, nós temos potencial nós temos. É só ter consciência desse potencial e negar todo o discurso dito sobre nós, não é um discurso para nos deixar neste lugar. Então, as palavras do senhor, né? Hoje eu durmo até um pouco, está difícil dormir bem e dormir calmo, mas hoje eu durmo até um pouco melhor, durmo até um pouco mais calmo, porque eu sempre digo, não é? Quer dizer, esses encontros com protagonistas negros e negras
são muito significativos para nós, não é? Para mim, para os meus sobrinhos, para os meus filhos, para os meus irmãos, para a juventude de Candomblé, para as crianças de Candomblé. Nós estamos produzindo documento, não é? Estamos produzindo documento. Pai, muito, muito, muito obrigado. Eu que sei da agradeço. sua agenda, eu sei dos seus compromissos, eu sei, não é? Quer dizer, tem que ler milhares de páginas, analisar, interpretar, escrever, quer dizer, essa atividade intelectual demanda, não é? Demanda silêncio, demanda disciplina e concentração. E eu agradeço muito pela disponibilidade. Eu vou pedir aos meninos para fazer várias chamadas. Nós vamos fazer esse registro ser visto o máximo possível. Obrigado. Xangô mesmo, não é? Xangô mesmo. De saúde e vida longa ao senhor, porque o senhor é mais do que uma existência. O senhor é necessário. O senhor é necessário. A do pé, meu pai. Muito obrigado. Parabéns por essa iniciativa corajosa, ousada. E a gente deve muito ao senhor. Todo o nosso povo deve muito ao senhor por tudo aquilo que o senhor representa. Já fez e com certeza ainda fará para elevar o nosso povo, elevar a bandeira da nossa causa, a causa da nossa religião. Sua bênção, o Banixá Caô, Cabeci, meu pai. Sua bênção, meu pai querido. Sua bênção. Xangô abençoe a bênção. Cabeci. Xangô nos abençoe. Um beijo no coração, meu pai querido. Beijo, uma boa semana. Uma boa semana a todos, a todas, a todos que estão aqui. Compartilhem com os irmãos, com os padrinhos, madrinhas, pais de santo, mães de santo, lideranças de terreiro, enfim, lideranças de terreiro, irmãos de terreiro, compartilhem, por favor, porque é importante. Nós precisamos reunir os nossos. Axé, meu pai. Muito obrigado. Axé, mais uma vez. Obrigado, senhor, meu pai. Uma boa noite, boa semana.